Olá pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, língua portuguesa, e vamos continuar aí os nossos estudos relacionados à crase. Então aconselho vocês a verificarem ali os vídeos anteriores para que aos poucos vocês possam verificar e guardar os usos da crase. E também verifiquem ali a apostila de vocês para que vocês se firmem ainda mais no estudo desse acento que é tão cobrado e que é tão importante. Então nós vimos anteriormente os casos em que nós não usamos a crase, alguns casos em que nós usamos, e agora nós vamos ver os casos em que a crase ela é facultativa, ou seja, se colocada, está correta. Se não colocada, está correta da mesma forma. Então percebam que a crase ela não pode ser passada em uma única aula. Ela precisa ser vista aos poucos, ela precisa ser praticada para que possamos aí ir guardando essas informações. Então temos aqui casos em que a crase ela é facultativa. Vamos ver aqui alguns casos e vamos guardá-lo. Na festa de Ano Novo, fizeram referência à minha querida tia. Quando fizeram referência à minha querida tia? Na festa de Ano Novo. Mas aqui eu estou falando sobre o uso da vírgula. Isso nós vamos ver posteriormente. Mas vamos voltar aqui para a crase. Na festa de Ano Novo, fizeram referência à minha querida tia. Então aqui eu posso ou não colocar a crase. Por quê? Porque eu tenho aqui o minha. O que o minha significa? O minha, ele é um pronome possessivo feminino. Então, diante de pronome possessivo feminino, a crase ela é facultativa, ela não é obrigatória. Por que é um pronome possessivo? Minha caneta pertence a mim, então é da minha posse. Então, neste contexto, na festa de Ano Novo, fizeram referência à minha querida tia, a crase ela é facultativa. Vejam aqui se eu falo, por exemplo, na festa de Ano Novo, fizeram referência para a minha querida tia. Na festa de Ano Novo, fizeram referência para a minha querida tia. Então, percebam que o uso do para a e do para nessas duas sequências dá certo, não há interferência no sentido. Sendo assim, se eu colocar a crase, está correta. Se eu deixar de colocar, está correto também. Então, diante de pronome possessivo feminino, a crase ela é facultativa. Enviei cartas a Marília. Nós sabemos que quem envia cartas a alguém, e a carta foi enviada para a Marília. Então percebam aqui que esse contexto, ele fica correto, enviei cartas para a Marília. Mas eu posso falar também, enviei cartas para Marília, sem usar aí o artigo, somente a preposição. Então aqui eu somente tenho o uso da preposição. Enviei cartas para Marília. Mas se eu falasse enviei cartas para a Marília, de nenhuma forma esse contexto estaria errado. Tanto o uso da crase como não uso da crase fica correto aqui nessa sentença. Então, se eu colocar a crase aqui ou deixar de colocá-la, o uso está certo da mesma forma. O uso ou não uso do acento indicativo de crase. Fizeram referência a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, uma grande escritora, poetisa, percebam que é uma pessoa ilustre. Então, diante de pessoas ilustres, aqui não é que a crase seja facultativa, aqui ela não é usada. Então, diante de nome de pessoas ilustres e que esteja no feminino, a crase não é usada. Percebam que aqui no enviei cartas a Heloísa, a crase ela é facultativa, que eu posso colocar ou não. Mas aqui, diante de nome de pessoas ilustres, a crase ela não é cobrada, ela não é usada. Então, guardem essas informações
Pausem o vídeo quantas vezes for necessário, assistam os vídeos anteriores, justamente para que vocês possam construir e solidificar esse conhecimento. Iremos até as últimas consequências. Então, aqui eu tenho até. Iremos até as últimas consequências, quer dizer o quê? Que nós faremos de tudo para alcançar um determinado alvo, um determinado objetivo. Então, diante do até aqui, dessa preposição, iremos até as últimas consequências. Aqui eu posso colocar a crase ou não posso. Ela será facultativa. Eu posso usá-la ou não posso usá-la. Então, se atentem aos usos que não são obrigatórios, aos usos que são facultativos. Voltaremos a falar da crase. Verifiquem ali as atividades que já foram passadas para que vocês possam reforçar, revê-las ou realizá-las para que vocês possam aí construir o conhecimento que é proposto quanto ao uso da crase. Nos vemos então em uma próxima oportunidade e até a próxima. Cuidem-se.